luz e sombra, os seus lados revelados através do tarô. Esse vídeo tem o intuito de te oferecer um início de reflexão para que você observe como que você está vibrando nesse momento, aquilo que é consciente, que você tem de possivelmente virtudes, valores, e o que está inconsciente, mas está atuando na sua vida nesse momento. Isso que é importante, a gente vai olhar para a sua sombra que está ativa, que está influenciando as suas atitudes nesse momento. E como integrar tudo isso também, né? Então, muito bem-vindo ao canal Ana Encanta. Vou te apresentar as opções para que você faça a sua escolha com calma, com tranquilidade. Se precisar, pausa o vídeo. Não precisa ter pressa. Minha mão tá colorida, é isso. Já aviso logo, porque depois vai ficar aparecendo ao longo do vídeo. Então, grupo 1, vou usar a ametista. Essa pedra ametista. E grupo 2, o cristal, a ponta de cristal. Se você precisar, né, pausa o vídeo para realmente fazer a sua escolha com calma, pedir direcionamento para os seus mentores, guias, para que você realmente escolha aquela opção que traz a mensagem que você precisa ouvir. Grupo 1, então, você que escolheu a ametista, deixar a pedra aqui. A gente vai ver, então, vou usar esse tarô e já vou contar aqui para você que, como é o vice-versa, ele tem dois lados, eu vou usar as cartas que caírem na mesa, não aquelas que virarem na minha mão, tá? Só para ficar tudo esclarecido, né? Vamos começar? Então, grupo 1, a gente começa com a sua sombra. O que está ativo no seu lado sombra nesse momento? O que você precisa saber, tomar consciência? Ou começar a tomar consciência nesse momento? O Sol, o Imperador. A gente tem as três cartas saíram invertidas. O Sol, o Imperador e o Ás de Ouros. Vou falar primeiro, depois eu tiro as outras cartas. O que a gente tem aqui, em primeiro lugar, primeira coisa, né, que eu preciso falar, é o que me vem. É como se você não estivesse permitindo que um processo se encerre na sua vida. Existe a necessidade, nesse momento, de finalizar um ciclo, se afastar de alguma situação, de alguma pessoa, algo nesse sentido, né? Ou de algum lugar. E a impressão que me dá é que existe medo, existe aquele receio de não saber, talvez, o que acontece depois, o que fazer na sequência. E isso, de alguma forma, você vai adiando essa situação, adiando esse fim, adiando esse encerramento. E uma outra questão que me vem aqui, quando eu falo sobre medo, é que possivelmente, pelo menos para alguns, né, existe uma questão aqui de falta de... Eu vou usar a palavra força, mas é como se você não estivesse conseguindo ou até querendo se impor. Essa imposição de não estar certa a todo custo ou algo do tipo, mas é bancar quem você é. Decidir, definir, fazer por onde, realizar aquilo que você quer, usar a sua força, seu poder de realização. É como se você estivesse se diminuindo. E o que eu tô falando aqui, eu preciso reforçar que é inconsciente. A gente tá falando do inconsciente, da sombra, daquilo que tá escondido, daquilo que, por algum motivo, você colocou nesse lugar, né, de escondido, de esquecido, né? A sombra muitas vezes é considerada isso, aquilo que a gente não pode manifestar, a gente esconde, mas é também o que é inconsciente. Então, com essa sequência de cartas, eu tenho uma energia de alguém que
tem força, tem poder, tem força de vontade, mas pode não estar manifestando ela. Pode estar deixando de lado, se diminuindo sua força, diminuindo seu brilho, para não aparecer, por receio, talvez de... Aqui tem duas possibilidades, né? Ou receio de estar errada, de não conseguir dar conta do recado, sabe? Quando a gente, de forma inconsciente, vai fugindo das situações porque a gente não acredita ser capaz de dar conta daquilo. É possível que eu tenha isso aqui. E uma outra situação é realmente num lugar muito de inconsciente, é assim, aqui com esse Ás de Ouros, tem uma materialização. É uma carta que traz uma oportunidade de realizar, de manifestar, de materializar algo. Se ele está num lugar de sombra, pode ser uma autossabotagem, no sentido de você quer muito que algo aconteça na sua vida, você quer muito fazer alguma coisa, você quer muito conquistar algo, só que parece que nunca dá certo, nunca é o momento, nunca acontece. E não é necessariamente que o universo está conspirando contra você. São atitudes contrárias suas. Por isso que eu falei sobre essa morte aqui no início, né? A carta dessa necessidade de encerrar aqui um ciclo. Eu posso estar falando de comportamento também. De você tomar consciência de algo que você vem fazendo e parar de fazer aquilo. O que você quer realizar e qual é o impedimento, qual é o bloqueio? É aí que está a chave para você descobrir, provavelmente, né, conseguir descobrir o que você está fazendo que está causando esse resultado, que é o não resultado positivo que você deseja. E aí você precisa mudar a sua atitude, agir de acordo com, de fato, o resultado que você quer. Isso não é simples. Não estou falando aqui que é uma coisa muito fácil de ser identificada e transformada, mas é necessário. Então, se for preciso, busque ajuda. É interessante que você escolheu a pedra ametista, uma pedra de transmutação. Transmutação de crenças, de energia, claro. A gente aqui também tá trabalhando, tá mexendo, né, na sua energia. Então, é necessário fazer... Bom, como eu sempre gosto de dizer, né, você mudando as suas atitudes, você muda a sua energia. Então, sim, a gente está falando sobre uma transmutação energética, uma necessidade disso. Mas isso se dá, isso acontece quando você muda as suas atitudes. E você muda as suas atitudes através da mudança de consciência. Uma vez sabido, você precisa fazer algo com aquela informação. Consciência só se torna consciência quando você faz algo, quando você muda algo, senão é só ciência, é só informação. Você ouve essa mensagem e você decide não transformar nada, não mudar nada, não tomar seu poder para si e seguir tudo do jeito que tá. Porque, infelizmente, uma verdade por trás disso tá confortável. Mesmo que você diga que não tá. Você tem um ganho. Toda ação nossa, e aí tô falando aqui não como taróloga, como terapeuta, que já observou isso diversas vezes. E em mim também, claro. Sempre que a gente tem uma determinada... Toda atitude que a gente tem, boa ou ruim, tem um ganho por trás. Então, mesmo aquilo que a gente não faz ou não consegue fazer, é porque tem um ganho inconsciente, provavelmente. Então, você precisa olhar para isso, se você quer mudar. Se você se reconhece nesse lugar de alguém que quer realizar algo, existe muito potencial. Como eu falei, a sombra esconde tudo aquilo que a gente não consegue revelar para o mundo, né? Também. Então, existe potencial, existe força, existe poder com esse imperador aqui. Só que isso não está sendo trazido à tona, trabalhado, posto em ação. Então, é preciso fazer algo em relação a isso.
Vamos ver agora, depois de falar isso tudo, se você ainda tá aqui, vamos ver o seu lado luz. O que você tem de qualidades, de valores, de princípios, né? Aquilo que é positivo, que tá nesse momento atuando de forma positiva na sua vida, na sua energia, e que você pode aprimorar, né? Alimentar, para que isso se amplie. Seu lado luz, então, grupo 1. O louco. 5 de paus. E o pajem de paus. Aqui, com o louco, é uma energia extremamente positiva, realmente. É uma força que é muito interessante ter saído, inclusive, aqui na mesma direção da carta da transformação, porque traz uma energia, inclusive a gente tem o sol aqui, né, nos dois. Aqui, inclusive, me vem outra coisa agora, olhando mais um pouquinho para essa carta, me vem de falar também sobre uma questão de flexibilidade. Pode ter aqui envolvido uma questão de teimosia, inflexibilidade, daquela coisa de ter uma forma de pensar e de agir, como eu falei até, né, um pouco já. Mas você não conseguir mudar. E aí, quando eu falo inflexibilidade, a gente pode estar falando, né, de fato, de teimosia. Mas é essa rigidez de é isso, tem que ser isso, ou eu fiz isso, então eu tenho que seguir nisso, ou eu sou assim, vou ser sempre assim, né? A síndrome de Gabriela aí. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. É isso. Existe o potencial, pelo menos, para esse tipo de comportamento. E eu sei que esse vídeo aqui é um grande gatilho, possivelmente. Então, se você estiver se incomodando com tudo isso que eu falei, se você já não saiu, né, até aqui, as pessoas já não saíram, não leve pro pessoal. Eu tô lendo a sua energia. Se você não reconhece nada disso, você não vai reconhecer possivelmente, porque a gente tá falando da sombra, mas se te incomoda tanto, é só ir embora. Só isso. Simples, assim. Mas se você tá aqui comigo, se você quer ouvir, quando eu falo que é interessante sair o louco aqui, é uma capacidade de renovação. Por isso que eu falei que é interessante estar aqui nessa direção. Essa força de começar de novo. Nesse caso, isso é extremamente positivo, porque a gente está aqui no lado luz. Porém, observa, toma um certo cuidado para você não acabar trazendo isso para cá. O que eu quero dizer? Aquela pessoa que começa várias coisas, mas não termina nenhuma. A gente começou falando de uma falta de capacidade, de alguma forma, de encerrar algo. Então, você tem muita força de iniciar, de começar, de ter ideias, de botar a mão na massa, mas ao longo do tempo essa força se esvai. Então, pode pender facilmente para esse lugar. Porém, isso é uma grande vantagem que você tem, uma grande força, uma grande potência que existe em você, que pode ser explorada para fazer exatamente puxar esse movimento de encerrar, para que se inicie algo. E aí é um movimento consciente, de fato, de se eu comecei isso, eu vou acabar isso, ou melhor, como eu disse antes, isso aqui está em aberto, isso está acontecendo, isso está me incomodando, isso está durando mais tempo do que é o necessário, eu vou conscientemente fazer um movimento, fazer aí sim um esforço consciente para fazer o encerramento necessário. Porque eu só posso iniciar algo quando eu encerro outro algo. É o ciclo, né? Um ciclo só começa quando o outro se fecha. Então precisa encerrar para ter esse novo início com esse louco. Mas existe esse potencial. Aqui, uma outra força que existe em você, que você também pode usar, estou fazendo esse paralelo, né? Que você também pode usar para trabalhar tudo isso aqui que está no lado sombra, é essa capacidade. Aqui a gente tem esse 5 de paus, é uma carta de conflito. Só que como ela está no lado luz, a gente possivelmente está falando de uma capacidade de mediação, de olhar os lados de todas as situações e ser capaz
de identificar aquilo que é certo, aquilo que é justo, aquilo que é correto, né? Então, é uma capacidade de mediar, de olhar as partes e... Sabe, aquela... É uma característica de pessoas que conseguem, muitas vezes, abrir mão um pouco de algo. Eu tenho uma carta no tarô do Osho, que é a carta da concessão. Quando você cede um pouco, porque a outra parte também cede, e aí a gente encontra um denominador comum. Eu levo essa carta para esse lugar, aqui no lado luz. Essa capacidade de chegar no meio termo, num denominador comum. Então, quando a gente traz isso para cá, você conseguir integrar de fato as suas partes. A gente vai ver aqui agora na sequência, né, depois que eu falar da última, como que você integra tudo isso. E aqui já tem essa dica. Você tem esse potencial, esse poder de integrar aquilo que está desconexo, aquilo que está conflituoso. Então, isso é uma força que existe em você. A última carta que a gente tem aqui, com o cavaleiro... Desculpa, o Pajem de Paus. Eu vou colocar essa energia muito próxima da carta do louco, de tudo que eu falei aqui, mas olha que interessante que aparece aqui. O lado que sai para você é o verso dessa carta, né? A frente seria aqui. No verso, aparece aqui uma fênix. E exatamente o que eu falei sobre a carta da transformação. A necessidade que existe de se transformar algo, de se encerrar algo e tudo mais. E um poder, uma capacidade de renovação, né, com essa união dessas duas cartas aqui, está representada aqui por essa fênix. Esse poder de se renovar, de renascer. Então, o que a gente tem aqui é uma leitura que fala que nesse momento você precisa buscar essa força para fazer esse movimento. Isso existe já em você, isso aqui não é novidade, mas talvez você precise, como eu disse, eu não gosto muito de usar esse termo, mas aqui ele faz sentido, fazer o esforço. É um esforço consciente. Eu tô vendo que isso está acontecendo e eu sei que eu preciso fazer algo. O que é isso que eu preciso fazer? O Pajem de Paus, ele traz energia. Acho que é a melhor forma de traduzir essa carta. Ele traz energia para você. Ele te alimenta de energia para que você tenha força, impulso e vá e faça. Faça o movimento necessário. É isso que ele traz. Então, o que a sua leitura te diz o tempo inteiro existe algo de fato que precisa ser transformado dentro de você, encerrado, resolvido, integrado, realmente, para que você use toda essa energia que está presa aqui, porque tem energia presa. Quando você está preso a algo, alguém, uma situação, um lugar, alguma coisa que você não larga aquilo, por uma rigidez, por uma teimosia, por qualquer coisa, né, que seja, você está com a energia presa. Quando você libera, você ganha fôlego, força, coragem, capacidade, que está aqui também na tua leitura, para ou iniciar ou realizar outra coisa. Algo maior, algo melhor, algo que está mais alinhado com essa nova versão que você é. Então, que situação é essa? Grupo 1, de que a gente está falando aqui. Você precisa investigar. Ou você já sabe. Você só talvez não sabia de tudo isso, né? E claro, é uma leitura que é coletiva, então ela vai caber em diferentes medidas para cada pessoa. Fique com aquilo que fizer sentido. Vou pegar uma última carta. Como você integra tudo isso? Seu lado luz, seu lado sombra, qual é o movimento, qual é a palavra-chave aqui? Relacionamento. Bom, eu vou levar para dois lugares.
Primeiro hoje a gente está falando de fato de uma situação de relacionamentos, não só amorosos, qualquer tipo de relação entre você e outras pessoas. Inclusive, quando sai a carta da mediação aqui, pode ser um indício de que a gente está apontando para isso. Mas relacionamento, como eu disse, já eu trouxe em algum momento da sua leitura, a gente pode estar falando de partes internas conflitantes. É um relacionamento de você com você mesma. Pode ser também. E pode ser os dois. Sempre pode. Eu sou atraída para aquelas pessoas que servem para o meu bem maior. Toda pessoa, toda situação, todo lugar, todo grupo, tudo que cruza o seu caminho tem um propósito, que é te ajudar a compreender algo sobre você mesmo, para que você dê um passo em direção à sua evolução pessoal. Esse é o servir ao bem maior, é para o seu bem maior. Então, mesmo que a gente esteja falando de pessoas ou de partes internas, nada disso está fora do lugar. Quando eu disse, inclusive, lá no meio da leitura, sobre você não poder estar num estado aqui de agir de determinada maneira porque é favorável, porque tem um benefício por trás, isso também faz parte. Isso também cabe, não tem nada de errado, não tem nada fora do lugar. O que tem é uma necessidade de tomar consciência sobre isso para que você faça algo a respeito. Se as coisas não estão como você gostaria que elas estivessem. Esse é o principal ponto. Se você ficou até aqui, provavelmente você se identificou nesse lugar, né? Mas, lá no início da leitura, a grande questão é, tem alguma coisa fora do lugar? É a partir daí que a leitura faz sentido ou não. Porque você pode olhar e falar, minha vida tá maravilhosa, tá perfeita, tá tudo certo. Tem nada que precisa ser mudado. Então essa leitura não é pra você. Sempre vai ser, como eu sempre digo, sempre é. Se você escolheu, não foi à toa. Mas tá tudo certo. Nada tá errado, nada tá fora do lugar nunca. Nem você, nem nada na sua vida. Tudo representa algo, é um sinal de algo e é um caminho para algo, né? E aí, o que você vai fazer com essa mensagem? O que é esse algo em que você quer chegar? Onde você quer chegar? Como que a mensagem te auxilia nesse movimento? Ou seja, o que precisa ser feito a partir daqui, certo? Vou deixar a leitura desse jeito, a sua mensagem é essa, ela tá bem amarrada aqui no que é possível ser feito em uma leitura coletiva. Se você vai ficar por aqui, eu vou deixar no card um outro vídeo do canal. E, como eu sempre digo, eu ofereço atendimentos terapêuticos, não só leituras. Então, se você precisar de auxílio para entender, enxergar, fazer alguma coisa em relação a tudo isso que apareceu aqui, meu contato vai ficar aqui embaixo do vídeo. Certo, grupo 1? Vejo você no próximo vídeo. Grupo 2, você que escolheu a ponta de cristal. Vou deixar a pedra aqui. E a gente vai ver, então, primeiro começando com a sua sombra. Quero lembrar que pode ser um vídeo incômodo, principalmente essa primeira parte. Fique com aquilo que faz sentido pra você. Se te incomoda muito, é porque com certeza é pra você. E é exatamente desse lado que a gente vai estar falando, né? Então, te convido a seguir assistindo. Mas, claro, é só um início, é um pontapé inicial, né? Como eu disse, para que você comece o seu processo de reflexão e transformação daquilo que for necessário, de acordo com o que sair aqui, certo? Então, grupo 2. Seu lado sombra, o que está ativo nesse momento, influenciando a sua vida, seu comportamento, suas atitudes, que você precisa tomar consciência. E eu vou trabalhar, como eu disse no primeiro grupo, eu vou trabalhar com as cartas que caírem na mesa, já que é o vice-versa, eu não vou ficar com essas que virarem na minha mão, tá? Pendurado, julgamento e o 4 de espadas. Todo mundo em quadro. Bom,
que a gente tem aqui no seu lado sombra, grupo 2, é uma energia de falta de ação. É uma energia de alguém que pode estar completamente se sentindo completamente estagnada, travada, paralisada, esperando um sinal divino, esperando que algo aconteça para que você responda, para que você comece a fazer algo, para que você faça algo. E não necessariamente você vai receber esse sinal. Muitas vezes o próprio desconforto é o sinal de que você precisa fazer alguma coisa. Mesmo que você não saiba o quê. Com esse pendurado, a gente está falando do lado sombra, a gente também pode estar falando de, por exemplo, tenho várias possibilidades aqui e eu vou tentar não levar tão profundamente porque é uma leitura coletiva, mas vê se faz sentido para você. Me vem, por exemplo, eu vou exemplificar. Alguém que tem uma grande intenção, uma grande vontade de ser, de fazer, de ter algo, não consegue, ao mesmo tempo que abre mão do próprio caminho em prol de outras pessoas. O pendurado, ele traz uma energia, muitas vezes, de sacrifício, de você precisar sacrificar algo seu, abrir mão de algo, abrir mão até de uma parte sua, dar espaço para algo novo. Mas me vem aqui, conectando com as outras cartas, né? Não sei, me vem essa energia de alguém que muitas vezes, sabe, aquela pessoa que acaba passando o dia inteiro atendendo demandas dos outros. A gente pode estar falando também até, por exemplo, de uma questão profissional. Você está num emprego, num trabalho em que você atende todas as necessidades desse emprego, mas você não está satisfeito, você não está feliz ali. Mas você, óbvio que, né, por necessidades financeiras, você acaba tendo que ficar. Mas, será que não é o momento, por exemplo, nesse caso, que é compreensível, né? Mas será que não é o momento de você começar a se mexer para sair dali? Fazer certas escolhas e tomar certas atitudes necessárias para que você consiga, no futuro próximo, sair desse lugar? Ou você vai ficar vou levando. Um dia, depois do outro, a gente vai indo. Então, aqui esse sacrifício pode ter esses dois caminhos, né? Pode ser algo que acaba, entre aspas, sendo necessário, mas também pode ser uma escolha inconsciente que você vem fazendo de olhar para o outro, atender as demandas do outro, seja lá quem for na sua vida, ou até de uma outra parte sua, essa parte que está confortável nesse lugar aqui, que as outras não estão felizes, mas tem um lado, vou repetir uma coisa que eu disse no primeiro grupo. Tudo que a gente faz, todas as atitudes ou falta de atitudes que a gente tem, elas têm um ganho por trás, tem um benefício, senão a gente não fazia aquilo. Então, às vezes, essa inação é benéfica. Você está ganhando algo por trás, mesmo que não seja conscientemente positivo, mas tem esse ganho. Então, a gente pode estar falando de um momento, uma situação aqui específica, que é necessário você, vou repetir até uma outra palavra que eu usei no primeiro grupo, fazer o esforço de mudar a sua atitude, de focar mais em você, de parar de olhar para o outro, ou focar no que você precisa fazer. Não sei o que preciso fazer, por isso não faço nada. Tem alguma coisa. O que te incomoda? Começa por aí. O que te incomoda e como que você pode parar de fazer isso que te incomoda? Se é um lugar, se é uma pessoa, né, que não está te fazendo bem, o que você pode fazer em relação a isso? Sempre tem algo. Sempre tem algo. Então é necessário você olhar para entender. Eu não vou poder dizer aqui, não só com 3 cartas, não só numa leitura coletiva. Então você precisa saber. O julgamento é uma carta que traz
o resultado, a resposta que vem, a colheita de acordo com o que você plantou. Se você, aqui a gente tem essa carta entre duas cartas que tem uma energia de paralisação. Se você não faz nada, se você não plantou nada, você vai colher de acordo. Você não vai colher nada. Por mais dolorido que seja falar isso. Então, é preciso fazer algo aqui. É preciso, nesse momento, sair desse estado de apatia, de inação. A gente pode estar falando aqui em um outro nível, né, de profundidade aí, de até quadros depressivos. E isso, se for o seu caso, não tem o menor problema. Tudo tem jeito, mas você precisa buscar ajuda. Porque com essa ajuda que você vai conseguir sair desse lugar. Sempre tem algo que pode ser feito. Lembra disso. E eu não tô aqui invalidando nada, né, a sua falta de vontade, a sua falta de capacidade. Eu compreendo isso. Mas uma vez que você sabe, uma vez que você já percebe, porque se é o seu caso, eu acredito que você já percebeu que você não tá conseguindo, é o momento de você buscar ajuda. Esse é o movimento que precisa ser feito. E com esse 4 de espadas, a gente também tem uma energia, uma outra possibilidade, né? Não só da inércia, da inação, da falta de vontade, falta de coragem, falta de capacidade até. A gente tem, por um outro lado, uma energia de alguém. O 4 de espadas muitas vezes traz a relação sobre a necessidade de parar para pensar, parar para refletir. Eu acredito que até aqui, isso aqui se encaixa no lugar de você já pensou o suficiente, você já refletiu o suficiente e falta ação. Porque é a energia das 3 cartas juntas. Mas pode ter alguém que precisa passar por esse processo. A leitura em si pode ser esse pontapé inicial, como eu disse, né, para você parar para pensar no que não tá bom, no que tá desencaixado na sua vida, para começar a agir de acordo com o ajuste disso, a transformação. Então ela tem também essa outra possibilidade. Mas esse velho aqui é uma carta que traz uma figura, né, de um velho que ele tá aqui como se estivesse muito cansado. Só que a energia que ele me passa não é de alguém que se cansou de fazer, de realizar, de colocar a mão na massa. É aquele que esperou tanto a hora certa que o tempo passou. E isso traz dor, traz frustração, traz a mais apatia ainda. E ele envelheceu nesse processo, ele perdeu energia. Né? Envelhecer é isso, é você ir perdendo energia. Não espere chegar nesse lugar. Você tem potencial para fazer isso aqui, esse movimento de esperar o momento certo, esperar a hora certa, esperar a palavra certa, os astros se alinharem, alguém fazer algo, alguém te oferecer caminho. Não espera. Nesse momento, a gente está falando da energia que você está manifestando agora, tá? Isso aqui não necessariamente é assim. Você foi a vida inteira desse jeito. Não é isso. Mas é como a sua energia tá nesse momento. Então, não espere mais. Essa é a mensagem aqui. Não espere mais para que você colha aquilo que você almeja. Uma outra questão que me veio agora, né? O clássico de falar, porque a gente sempre fala sobre a carta do pendurado, é olhar as coisas de um outro ponto de vista. Possivelmente a gente tem aqui uma necessidade, quando eu falo possivelmente, é alguém que não tá se permitindo ou não tá fazendo de fato esse movimento de tá tudo ruim, tá tudo parado, não tem o que fazer. Busca, reflete, para pensar. Vou repetir, sempre tem algo que pode ser feito.
O que pode ser feito? Você precisa olhar as coisas de um outro jeito. Se você não tá vendo caminho, não tá vendo direção, não tá vendo possibilidade, é tomar consciência de que existe e você que não tá enxergando. Como que você pode olhar as coisas de um outro jeito? Isso precisa ser feito aqui. Para alguns, né? Pelo menos. Vamos ver agora, se você chegou até aqui, né? Se você passou por esse desconforto da sombra, a gente vai ver agora seu lado luz. Aquilo que você tem de virtude, de valor, de habilidade, de potencial positivo que está atuando nesse momento e possivelmente que pode te ajudar nisso aqui. Vamos ver o que o teu campo tem para te dizer sobre seu lado luz. Vou ficar. Virou fora, né, do bolo de cartas. Vou pegar mais uma. Muitas cartas, eu vou ficar só com a primeira aqui. E a gente tem o 10 de copas, o carro e o 10 de ouros. Como energia positiva, como lado luminoso, 10 de copas, a gente traz... Tem muitas características que essa carta traz. Mas uma delas é... Você é alguém que consegue se conectar muito fácil. Esse é um lado luminoso, né? Se conectar muito fácil. Então, busque ajuda. Eu não falo, né, só no caso aqui daqueles que precisam de fato de ajuda terapêutica, ajuda psicológica, né? Nada disso. Se você se reconheceu nisso aqui, que eu falei no início, existem pessoas disponíveis no universo para te auxiliar a fazer esse movimento necessário. Pode ser que o seu primeiro passo seja buscar essas pessoas. É uma carta que traz essa conexão. É uma carta que traz o seu emocional como um ponto-chave aqui, num sentido de você buscar o seu equilíbrio interno, a sua satisfação, a sua felicidade, ser a sua grande bússola. Aquilo que te faz bem, aquilo que te faz feliz, precisa ser o seu grande orientador. O que não tá bom e o que te faz bem. Como você sai daqui e chega aqui. Que lugar é esse? Para que você saiba o que precisa ser feito. Você sente aquilo que hoje você podia estar muito feliz. Vou levar para um exemplo, né, aleatório específico. Você pode ter uma vida, uma carreira, construir uma carreira, passou muito tempo muito bem, muito feliz, muito realizada, mas hoje nada disso faz mais sentido. Você não se sente pertencente, você não se sente feliz. Essa é a sua grande bússola, de que é sinal de que é hora de mudar a rota. Pode ser que precise de um tempo para você entender, organizar, se estruturar, sim. Não é para fazer nada abruptamente, mas é um direcionador. Certo? Outra carta que a gente tem aqui, que se conecta exatamente com tudo isso, a carta do carro, o movimento. E é muito interessante que a gente tem essas duas cartas aqui, né, que basicamente fazem a primeira parte da leitura. O lado sombra ser uma mensagem inteira sobre estagnação e o seu potencial positivo que se apresenta aqui é uma carta de movimento. Ou seja, você tem potencial movimento dentro de você, força de movimento, força de direção, a capacidade de direcionar a sua vida para onde você bem entender, para onde a sua bússola interna te direcionar, te orientar. Você tem força suficiente para fazer esse movimento. É só usar. E eu sei que é muito fácil falar, é muito simples, né? Mas o que precisa ser feito? Que conclusões você chega a partir dessa leitura? Que caminho é esse? Que direção é essa? Que lugar é esse? Que objetivos são esses? Quem você quer ser?
Não é o que você quer ter, onde você quer chegar, em questões materiais, né, concretas. Quem você quer ser? Quem você está se tornando nesse processo? Esse carro também fala disso. A gente está falando de movimento de vida, mas de não ponto de chegada. Movimento em direção a um lugar específico, uma realidade específica. A gente está falando de quem você está se tornando ao longo desse movimento, ao longo desse processo. Isso também é um direcionador para que você tome consciência, né? E veja se faz sentido ou não. A última carta que tem aqui, o 10 de ouros, que também é muito interessante quando sai aqui. A gente tem as duas cartas de número 10, que são as queridinhas do tarô, né? Que todo mundo quer receber, um 10 de copas, que é a realização, a felicidade, e um 10 de ouros, que é a materialização de toda essa felicidade, de toda essa abundância. É uma prosperidade aqui se apresentando para você, a sua capacidade de realização que se apresenta aqui, que se mostra existindo já. Que você tem toda essa estagnação por um lado, mas igualmente a capacidade de transformar tudo isso em prosperidade, em chegar exatamente onde você quer, de realizar exatamente o que você quer, de se tornar exatamente quem você deseja se tornar. Então, o que falta? Eu vou tirar aqui agora, né, como eu fiz no grupo 1, uma carta que traz uma palavra-chave e uma mensagem sobre como que você integra essas duas partes. Mas eu acredito que o primeiro passo para você entender como que você integra tudo isso é, de fato, ter consciência de que você tem esse potencial aqui, de que você está nesse estado atualmente, mas que igualmente você tem esse potencial. Então você já tem tudo que você precisa para fazer essa transformação, de sair dessa estagnação e chegar nesse 10 de ouros. Você já tem tudo que você precisa. Não precisa de sinal divino, não precisa dos astros se alinharem. Você já pode fazer. Seja, primeiramente, pela mudança de mentalidade, mudança de comportamento, mudança de hábitos. Novos hábitos trazem uma nova realidade. Certo? Vamos ver então como que você integra tudo isso. Integra luz e sombra nesse momento. Grupo 2. O luto sai aqui para você. Eu entendo que perder algo é uma oportunidade de apreciar, de apreciação, né, disso que está sendo perdido. E é interessante, eu vou falar aqui para alguns. Se você ficou muito em dúvida entre o grupo 1 e o grupo 2, assista o 1 agora, na sequência. Por quê? Lá a gente falou bastante sobre essa necessidade de encerrar. A gente tem aqui o luto sobre algo que foi perdido, algo que se encerrou, algo que, né, naturalmente aconteceu, levou para esse lugar de perda. Parece uma perda, mas não é. Você ganhou algo, mesmo tendo perdido. Então, se você ficou em dúvida, né, entre os dois, ouça tudo isso que eu falei lá sobre essa necessidade de desapegar, porque isso faz parte aqui também. Por quê? Quando a gente fala sobre uma estagnação, uma falta de ação, uma espera por algo, a gente está falando de apego. Precisa ser de um determinado jeito, você precisa ter, como eu disse, né, os astros se alinharem e tudo mais. Eu brinquei, né, é uma brincadeira, mas é simbolicamente algo que é concreto, que se apresenta aqui, sobre essa necessidade de eu só vou fazer isso quando isso acontecer. Então, o luto, a perda, o apontamento para a necessidade de desapegar de algo
de aceitar que algo foi perdido, né? O luto é isso, é o processo de aceitação, de ficar em paz com essa perda. A gente pode estar falando de essa desconstrução dessa estrutura que está te aprisionando. É o se soltar, se desprender de si mesma para você conseguir enxergar que você tem esse potencial aqui que apareceu no seu lado luz. Então, para mim faz sentido esse luto aqui. Essa compreensão, o se dar conta, né? Compreender de que tudo é uma oportunidade de apreciar algo. É uma oportunidade de tomar consciência. De ser grata por tudo que aconteceu, até pelo que não aconteceu, até pelo que demorou, pelo que deu errado e tudo mais. Ser grata por isso, porque isso te levou para um outro lugar. Te levou para o lugar que você realmente precisava ir, para o lugar que fazia sentido. Porque aqui quando a gente fala sobre esse... Não sei se foi aqui que eu falei, mas uma força de realização de algo, acho que foi aqui talvez. Força de realizar algo, o que você quer ser, quem você quer ser, o que você quer ter, o que você quer fazer. A gente está falando de desejo, né? Desejo do ego, muitas vezes. Mas nem tudo que a gente quer é o melhor pra gente. Então, muitas vezes, inclusive, aquilo que você vem querendo fazer e por isso você não toma nenhuma atitude, você está esperando que aquilo se realize, né? Você pode estar querendo fazer algo que não é pra você e por isso está travado, por isso não está dando certo. Então, a gente está falando também de tomar consciência daquilo que é pra você. Né? Quando eu falei aqui em alguma dessas cartas, enfim, sobre realização, a gente está falando de realizações do espírito, realizações da sua alma, realizações da sua essência, não realizações do ego. Então, observa também se isso que você quer é o melhor para você. Pode ser que essa consciência que precisa, essa reflexão, né, que eu falei aqui que precisa ser feita, seja um apontamento para observa se isso é realmente bom para você, se isso é realmente o que você precisa e merece. Porque pode estar aí esse ajuste também. Não tem nada que você pode ser feito, não tem nada que pode ser feito por você, porque não é para você fazer nada sobre isso. Porque não é isso, é outra coisa. Acho que isso amarra a leitura como um todo, desde o início, né? Agora faz ainda mais sentido juntar essa possibilidade aqui. Espero que você tenha ficado, que, né? As pessoas certas ficaram para ouvir essa parte final, porque ela é um ponto-chave aqui em toda a mensagem que foi dita até o momento. Certo, grupo 2? Se você precisar de ajuda para olhar, para entender, para transformar alguma coisa que foi apontada, primeiramente, né? Aqui o primeiro passo nessa leitura, meu contato vai ficar aqui embaixo. Eu também ofereço atendimentos de terapias holísticas, não só leituras. E é isso. Espero te ver no próximo vídeo. Até lá!